Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Milênio Espírita. É um programa de entrevista que tem por objetivo debater, à luz da doutrina espírita, os problemas que afligem o homem e a sociedade. Hoje a gente vai falar sobre o céu e o inferno, completando 150 anos da sua publicação. O nosso convidado, Francisco Clério Cavalcante, é estudioso e pesquisador da obra de Allan Kardec e dirige a livraria itinerante Chico Xavier, além de diversas atividades voltadas para a divulgação da doutrina espírita. Clério, em que contexto surgiu o livro Céu e Inferno? Qual é a finalidade dessa obra? O contexto, Kardec começou em 1857 com o Livro dos Espíritos. Em seguida, ele fez o Livro dos Médiuns, 1861. E pretendia parar. Ele dizia, esses livros são os mais importantes auxiliares das religiões. Mas a espiritualidade superior praticamente forçou a fazer o Evangelho. Então ele fez o Evangelho em 1864 e em seguida fez o Céu e o Inferno em 1865, portanto, há 150 anos. O Céu e o Inferno, principal finalidade, é desmistificar tudo que nós pensamos de errado sobre a vida futura, a vida real. Isso consta do livro, que são 425 páginas, todas elas dedicadas a esse assunto, e tendo o livro duas partes importantes. A primeira parte é uma parte doutrinária e a segunda parte é uma parte de exemplos. Dentre os livros de Kardec, de toda a obra da codificação, esse é um dos menos lidos. É incrível. Qual seria a explicação para isso? Você poderia nos apresentar também a sua estrutura básica, a fim de familiarizar o telespectador com essa obra? Um dos motivos principais que ele é pouco lido é que os próprios instrutores de espiritismo não colocam esse livro em estudo. Eles se limitam principalmente ao Livro dos Espíritos e vão até o Evangelho, ficando o restante da codificação sem estudo. E é impossível você tratar de uma ciência, como dizia Kardec, ciência do infinito, lendo 2 livros. Se você ler toda a codificação, além disso, os outros pontos cardeais que Kardec se baseou ainda é pouco, então fica muito difícil você deixar de lado o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita e outras obras que complementam a codificação. Os nossos internautas devem ter ficado interessados em saber sobre a doutrina das penas eternas. O Espiritismo reconhece a sua legitimidade? O Espiritismo, ele explica que através do trabalho, nós vamos a cada encarnação diminuindo esses débitos. Em consequência, não existe penas eternas, né? Jesus falou que não há ninguém que não se salve, né? Não há nenhuma ovelha que vai se perder. Nessa magnífica obra, Kardec também fala e traça até mesmo os contornos materiais e espirituais da lei de causa e efeito. Há nela, inclusive, um código penal da vida futura. Explica para a gente esse código. Esse código penal é um esforço que Kardec faz, é um esforço didático, para que nós possamos ter ideia de o que nos espera. Ele é extenso, são 33 itens, todos eles muito bem explicados, e conforme a programação, o professor Haroldo Dutra Dias vai explicar com mais detalhes essa matéria. Vamos então ao expositor Haroldo Dutra Dias, falando exatamente sobre esse código. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal.
o seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Simples. E ele prossegue: a completa felicidade prende-se à perfeição. A completa felicidade prende-se à perfeição. Está em francês, eu vou traduzir para mineirês. Quer um casamento 100% feliz? Transforma-se no espírito puro e espera o seu cônjuge virar espírito puro. 100% feliz, claro. Porque a felicidade completa está ligada à perfeição. Seres imperfeitos não conseguem ser completamente felizes. Por quê? Por quê? Aí ele vai explicar. Por uma razão muito simples. Kardec conduz o pensamento da seguinte maneira: toda imperfeição traz uma infelicidade. Achei. 108. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e deprivação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. É sério isso. A menor e mais imperceptível imperfeição gera um sofrimento. Por quê? Porque a nossa imperfeição atrai pessoas e circunstâncias que sintonizam com essa imperfeição. Do mesmo modo que cada qualidade atrai circunstâncias e pessoas que se afinam com essa qualidade. Então a gente brinca, mas é sério. Como que duas criaturas imperfeitas podem experimentar um relacionamento completamente feliz? Não há como, porque a imperfeição de um e a imperfeição do outro gera sofrimento. Não porque Deus está punindo, não é punição, é consequência, é lei. É lei. Eu me lembro que tomei contato com um caso de um antepassado da família do meu pai, um bisavô, extremamente teimoso. Ele foi com a esposa em um lugar, chupou uma laranja, gostou muito daquela laranja, pegou a semente e falou: vou plantar. O problema é que aquela laranja era fruto de uma enxertia. Então os agricultores, na verdade, pegaram uma muda de limão, que era o chamado cavalo, é assim o nome da agricultura, e enxertou a laranja. Por quê? A base é forte. É uma planta brava. E a laranja é uma planta mais frágil. Quando você coloca nesse enxerto, corta e amarra, a laranja se beneficia dessa base forte. Mas se você colher a semente e plantar, nasce limão. Nasce limão. E ele então encheu a mão de semente e foi para sua casa, no interior de Minas, e plantou. Nasceu limão.
O nome dele é Isidro Pedra. E ele sentava, descascava e chupava o limão. E a esposa falava: Isidro, isso é limão, é laranja, eu que plantei. Eu que plantei. E a vida é assim. Só que na maioria dos casos, nós encarnados procedemos ao contrário. Negamos que plantamos. Ou estamos acreditando que o nosso plantio é um, quando na verdade é outro. É outro. É isso que Kardec faz questão de frisar na obra Céu e Inferno. Tira essa visão de Deus que pune, de Deus que se irrita, de Deus que fica bravo. Isso não existe. Existe Deus que dá a cada um segundo o seu plantio. É da lei. Mas isso não deveria desanimar nenhum de nós, porque isso significa que você pode alterar a sua sementeira agora. Agora. Você pode alterar o seu método de cultivo agora. Está na sua mão. E basta um gesto de mudança para que os espíritos superiores venham em nosso auxílio colaborar na regeneração da nossa gleba. Porque o universo é regido pela misericórdia divina. Eis aí o expositor Haroldo Dutra falando exatamente sobre alguns artigos desse código. E a gente volta a conversar aqui com Francisco Clélio a respeito do Céu e Inferno, completando 150 anos de sua primeira publicação. Kardec revoluciona o pensamento religioso na época e hoje ainda, não é? Principalmente ao traçar uma nova visão acerca do céu, do inferno e do purgatório. O purgatório dos católicos equivale ao umbral dos espíritas? É uma pergunta delicada, porque nós só podemos ter ideia disso ouvindo e lendo certamente o Céu e o Inferno, onde existe 67 comunicações de espíritos dos mais diversos quilates. Tem espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos de todo tipo, tem espíritos com expiações terrestres, e com a leitura você vai conseguir equacionar todas essas perguntas. Então, vamos incentivar aos queridos espectadores que estudem o livro Céu e Inferno, principalmente essa segunda parte, onde tudo isso aí será respondido com profundidade e com segurança. Eu acho que o nosso Francisco Clélio já respondeu a próxima colocação que eu vou fazer aqui, que é que muitos espíritas ainda tomam a lei de causa e efeito como lei de talião, ou lei de olho por olho, dente por dente. Com base no Evangelho de Jesus, essa concepção é acertada? Não, totalmente errada. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E Deus fez do trabalho o prêmio, né? O prêmio para aqueles que trabalham, vão conseguir a felicidade. O que é a felicidade na ótica espírita? Para o encarnado é a posse do necessário. E para o desencarnado vem ser a consciência tranquila e a fé no futuro. Ele está sempre dando ênfase, já pela segunda vez aqui, a Deus escolheu a felicidade como prêmio do trabalho. O trabalho sempre conduz ao progresso. O progresso é que nos divisa, acima de tudo, a vencer as preocupações, os dissabores de cada existência, não é isso?
Quem são os anjos, segundo a igreja e segundo a visão espírita? Existe uma frase que logo que a gente começa no Espiritismo, até mesmo os grupos folclóricos cantam, todos nós seremos anjos. Então todos nós, através da lei do progresso, da lei do esforço, da lei do trabalho, seremos um dia os anjos. Os anjos, na concepção antiga da igreja católica, eram os tutelares dos mensageiros, eram os mensageiros celestiais. Isso. Que inclusive chegaram a Maria, apareceram a José. Eles, na verdade, são espíritos que trabalham exatamente nessa função de serem mensageiros da Boa Nova e de antecipando, no caso de Maria, a vinda do Cristo. Com Jesus também aconteceu. O Evangelho cita vários casos. Jesus teve fome, foi alimentado por um anjo. Um anjo entoou um canto em louvor de Jesus. Então o Evangelho é cheio, repleto de passagens sobre os anjos. A gente sabe também que a doutrina dos espíritos não reconhece a figura pejorativa do demônio. É possível dizer que o demônio da igreja, um dia, poderá se tornar um anjo? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O progresso, ele é ilimitado, ilimitado. Falar em progresso, uma frase muito importante que existe lá no túmulo de Kardec, que eu, quando comecei logo, chegava no centro espírita todo pomposo, todo alegre, dizia a frase em francês. Vamos lá, vamos lembrar aqui em francês. Naître, renaître, progresser sans cesse, telle est la loi. Nascer, renascer, progredir sempre, essa é a lei. Viu como o bem traduziu? Então, aprendi em português. Então o presidente do Centro Espírita disse, amigo, não dá para você não, da próxima vez fala em português, que o pessoal não entendeu nada. Mas na realidade, isso é uma historiazinha para que vocês não esqueçam, o progresso é que comanda tudo, né? Na verdade, quando eu perguntei se o demônio da visão católica ortodoxa poderia chegar a anjo, a visão que se tem de Lúcifer, do anjo Lúcifer, ele já era anjo. Era. É isso? Exatamente. É o espírito que decaiu, a exemplo também de todas as almas que caíram também em degradação e que têm que refazer a sua caminhada de volta à casa do Pai. Isso, durante milênios, milênios e milênios, né? Porque nós já vivemos centenas de anos e vamos viver milênios. Então, eu estava conversando antes aqui com o nosso entrevistador sobre ansiedade. Controle da ansiedade, porque já vivemos milênios e vamos viver muito milênios, né? O desapego às coisas materiais e como outro degrau de ascensão muito importante é a meditação. Meditação já partindo para a prece, né? Podíamos fazer o que diz Emmanuel e todos os grandes mentores são consenso que seria oração, meditação, trabalho no bem e estudo. Ora, ação. Ora, ação. Na segunda parte do livro, você já fez até aqui uma citação disso, do Céu e Inferno, Kardec traz o conteúdo de diversas comunicações de espíritos que narram a sua passagem do mundo físico para o mundo espiritual. A finalidade de reunir essas mensagens, esses relatos de Kardec era para quê? Essas mensagens, a finalidade principal é que elas são instrução para nós aqui encarnados. E para eles, através do choque anímico, eles crescem muito no plano espiritual através dessas mensagens. Existe mensagem, cerca de 67, repetindo o que eu falei anteriormente, 67 sobre todos os assuntos e sobre toda a escala espírita, toda percorrida, desde os espíritos felizes até os espíritos com expiações terrestres. Englobando desde figuras anônimas até mesmo soberanas, rainhas, né? Rainhas. Que vieram trazer também o depoimento de como elas se sentiram infelicitadas porque não tinham ainda a consciência da vida espiritual. E a grande dificuldade é o nível de consciência que a gente chega ao mundo espiritual. O Manuel Flamengo de Miranda, um grande espírita baiano, foi presidente da federação, hoje vem através do Divaldo em diversas obras, ele tinha duas vizinhas que faleceram e quando o Manuel chegou lá já estavam no plano espiritual. E aqui elas rezavam o texto diariamente. E quando o Manuel chegou lá, encontrou-as rezando o texto. E pensou, isso está errado. Lá na Terra está certo, mas aqui cessa a ilusão.
Aí o mentor disse, não. Você não pode violentar a consciência. Só o tempo é que vai dar a elas a necessária informação sobre esse trabalho. Que bom, que boa informação. Pode-se dizer, então, que receber a comunicação de um espírito é fonte de aprendizado para nós encarnados? Sem dúvida, sem dúvida. Por mais elementar que seja a comunicação, se você se debruçar sobre a comunicação, procurar colocá-la dentro da doutrina, dentro do Kardec, da codificação, você vai aurir ensinamentos importantes. Eu tinha essas dúvidas, então, lendo Kardec, tirei a dúvida de uma vez, que o Kardec chega a dizer o seguinte, até mesmo na mitologia, que nós pensamos que é lenda, que é invenção, que é coisa ilusória, você pode tirar lições profundas de filosofia. Questão 628 do Livro dos Espíritos. Os gregos nos deixaram aí um manancial de coisas importantes. O próprio Sócrates tinha o seu espírito tutelar, que lhe soprava também as informações. E na obra de Platão, falando sobre Fédor, há uma revelação importante de que Sócrates recebia mensagens dos espíritos, dos daimons, como era a explicação da palavra em grega. Isso para os encarnados. E para os desencarnados, qual é a finalidade dos relatos? Para os desencarnados, uma das principais finalidades é que, através dessas comunicações, eles tiram do médium que recebe o choque anímico. Esse choque anímico dá um ânimo muito grande para eles, porque às vezes eles continuam precisando ainda dessas informações do plano material. É como a gente, quando precisa de fazer uma terapia, chega lá no divã, conta tudo para desabafar. Esse é o choque anímico. É o choque anímico. Que tipos de espíritos deram essas comunicações? A gente falou aqui, mas há um padrão a ser assinalado? Na pesquisa feita por Kardec, ele preferiu receber mensagens só de um ponto de vista de alguém que estivesse num plano de felicidade ou de infelicidade? Não, varia. Tem cerca de 7 classificações. Uma que eu estava lendo recentemente é sobre um espírito idiota encarnado. Espírito idiota encarnado. E isso traz muita dúvida. Será que o encarnado pode se comunicar? Não pode? Respondeu São Luís, mentor da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. É a mesma coisa do espírito encarnado. O desencarnado e o encarnado se comunicam da mesma maneira. Fora da prisão do corpo, que não tinha a possibilidade de expressar-se livremente, mas aí estava liberto dos liames físicos e era capaz de transmitir através da função mediúnica. Exatamente. Isso, eu já ia perguntar para você dar conhecer aos nossos internautas e telespectadores aqui uma dessas comunicações que nos desperta mais atenção. Fora essa, você teria outra? Eu tenho uma importante de um espírito que queria que celebrasse uma missa para ele. E os espíritos acham que missa não resolve nada, mas foi necessário rezar a missa. Porque se não rezasse a missa e não fosse o pessoal ao cemitério, não se libertava. Não conseguia se libertar. É porque a consciência dele ainda estava presa aí. Eu posso contar um fato verídico sobre a irmã Dulce. Pois não. Irmã Dulce veio a uma reunião mediúnica lá em Salvador e, conversando conosco à mesa, ela disse, olha, a Lucinha, que era uma médica, tinha falecido há pouco tempo, está aqui comigo. Eu chamo de Lucinha, não chamo de doutora Lúcia, que ela trabalhou muito tempo comigo no hospital em Salvador, lá nos mares. Então, mas eu não posso demorar muito tempo aqui não, porque aqui é um local que não posso rezar o meu texto. Eu vou subir e vou falar com a mãe da Lucinha, que está lá no primeiro andar, que lá eu tenho condições de rezar o meu texto. Até logo. Ela tinha essa mediunidade também? Tinha essa mediunidade. De vidência. Vidência e diziam que quando ela já estava bem debilitada, o pulmão já quase sem funcionar, as pessoas diziam, irmã Dulce, a senhora está dormindo? Não, eu aprendi a orar dormindo. Quando eu cheguei logo ao Espiritismo, me chamava muita atenção de uma senhora que ficava lá na Comunhão Espírita, onde hoje é a Federação Espírita, ela toda a vida sentava na mesma cadeira da primeira fila. Assim que terminava a oração,
ela abria os olhos, fechava de novo, começava a dormir. E um dia eu perguntei ao seu bem-vindo, ela só faz dormir. Quando termina a oração é que ela acorda e ela está compreendendo mais do que todos nós, porque ela está se libertando e entrando em comunhão com a espiritualidade. Nós aqui ainda estamos presos à nossa necessidade dos órgãos, né, físicos. Exato. Para o internauta ter uma compreensão inicial e geral da obra, Céu e Inferno, dá para resumir aí novamente o Céu e o Inferno para eles? O Céu e o Inferno, o subtítulo, chama-se Justiça Divina. Então esse subtítulo já diz tudo, né? Agora eu quero reforçar sobre os pontos cardeais de Kardec. Os pontos cardeais de Kardec foram a codificação, os 5 livros, as viagens espíritas, que ele empreendeu a partir de 1862, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita. Então, quem quiser ter uma noção preliminar, básica, inicial do Espiritismo, essas obras são indispensáveis. Repetindo, o Espiritismo é a ciência do infinito, de maneira que Hermínio Corrêa de Miranda, grande espírita, avisa: Kardec escreveu a primeira página. Muito bem. Só para lembrar aqui a frase da dona Otília Gonçalves. Deus escolheu a felicidade como prêmio do trabalho. O trabalho sempre conduz ao progresso. Que você que nos acompanha possa realmente ter uma vida cada vez mais de progresso, de paz, de bem e de harmonia. Obrigado, senhor Francisco. Disponha sempre.